Gênesis 12. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. Gênesis 12, do 10 ao 20. E aí, Henrique? Gênesis 12, do 10 ao 20. Diz assim: Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e que ela comunique aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Nós desejamos que o Senhor se faça presente no nosso meio e que, portanto, a tua graça e o teu amor estejam sempre presentes sobre a nossa vida. Amém e amém. Meus irmãos, vocês sabem que nós começamos... Meus irmãos, parece que eu estou pregando um domingo à noite. Galera, pessoal, turma, juventude amada presbiteriana, adolescentes do meu coração, vocês sabem que a gente já está compartilhando há um tempo sobre Gênesis e nós começamos a falar um pouquinho sobre a história de Abrão. E essa história de Abrão, ela é muito singular por dois aspectos. Primeiro, aqui é o primeiro passo aonde ele pode agir de maneira a abençoar outros povos e outras nações. E se fosse um teste, ele já teria falhado. Se fosse um teste, já teria falhado. O segundo aspecto no qual ele é tão importante é que ele tem um viés que é muito aplicável para mim e para você, e que você vai sair daqui entendendo o que Deus quer que você faça na sua vida. E deixa eu antecipar isso. O que Deus quer que você faça na sua vida é que você fale a verdade. Fale a verdade. E pensando um pouquinho nisso, eu tenho alguns aspectos do porquê que você deve sair daqui entendendo que a tua palavra deve ser a verdade. Primeiro, o Deus que você crê é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira e não é um Deus falso. O Senhor Jesus, quando ele fala acerca de quem ele é, ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. O contraponto é que o nosso mundo está relativizando praticamente tudo. E para algumas pessoas, um ponto é verdade e o outro não é verdadeiro, né? Então, nosso irmão Gabriel passou por uma cirurgia esses dias. Pergunta para ele se a recuperação é relativa ou não. Ele vai falar que é bem difícil. Isso é uma verdade. Então, o nosso Deus sempre trabalhou com questões verdadeiras, reais. Importante, eu tenho sempre repetido isso. Algumas pessoas têm falado de a minha verdade e a sua verdade. Nós não trabalhamos com esse tipo de categoria. Nós trabalhamos com a verdade que Deus é a verdade. E ponto final. Então eu e você devemos falar a verdade, porque o Deus que nós cremos é verdadeiro. O segundo aspecto é um aspecto prático. Se o Deus que nós servimos e seguimos é um Deus verdadeiro, ele não quer que a mentira esteja nos nossos lábios. E ele vai falar isso em vários textos, tá? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz assim,
que os seus lábios não falem mentira, mas falem a verdade em todo o tempo. Jesus Cristo vai falar assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. No Novo Testamento, no 9º mandamento, em Êxodo capítulo 20, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho. O que está por detrás de tudo isso? Fale a verdade. Então você vai sair daqui entendendo que você precisa falar a verdade. O primeiro ponto de tudo aquilo que eu quero falar, e eu não quero me estender nele nem em nenhum dos outros, é o seguinte: nem sempre as minhas e as suas respostas, ou seja, nem sempre as nossas respostas humanas estão de acordo com a vontade de Deus. A fome que Abrão e o povo estavam passando era uma fome real. Perceba, ele estava lidando com um problema real. Era uma luta e uma dificuldade verdadeira e real. Só que vocês repararam na leitura que a resposta que Abrão busca, ele deixa Deus de fora? Ele não ora, ele não consulta Deus, ele não pergunta para Deus se ele devia ir para o Egito. Ele, por conta própria, toma a decisão e vai. Ele fala sem pensar. De vez em quando a gente faz isso, né? Na reunião do conselho, eu acabei de fazer isso, estava conversando com o André agora há pouco sobre isso. Acabei de fazer. De vez em quando a gente toma decisões, fala coisas, assume posições que a gente não deveria fazer, que a gente não deveria falar, que a gente não deveria se posicionar. De maneira bem clara, o que Abrão está fazendo é: ele fala algo, ele toma uma posição, ele conduz a família dele para uma direção na qual ele não perguntou para Deus, ele não orou e assumiu como deveria ser a melhor posição que ele deveria ter tomado. Deus não mandou ele ir para o Egito. Nós terminamos falando isso na semana passada, quando ele sai da região da Cananeia, ele desce para a região na onde era próximo a Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus não. Está ali no texto, eu deveria estar olhando para poder falar de maneira bem mais simples, mas está ali entre o versículo 7 e o versículo 9. Depois, no final do versículo 9, ele está na região do Negueb. Nem para isso ele tinha orado a Deus. E aqui, de novo, ele não está orando a Deus e não está perguntando para Deus o que ele deveria tomar. Qual a decisão e o rumo que ele deveria tomar. Toda vez que eu e você tomamos decisões, assumimos posturas, caminhamos para um lugar onde nós excluímos Deus da nossa resposta, está destinado ao fracasso. Mesmo que, no meio de tudo isso, a gente ganhe servos, servas, camelos, bens e propriedades. Aos olhos humanos, Abrão teve um bom resultado. Ele não morreu, ele continuou vivo, ele recebeu propriedades, bens, servos, servas, camelos, era riqueza no mundo daquela época, mas mesmo assim ele não estava cumprindo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não pediu orientação, portanto, ele já estava desobedecendo a Deus. Perceba, o problema era real, eles estavam passando fome, mas quando ele decide fazer isso, você consegue entender que ele estava confiando mais nele do que em Deus? Você consegue perceber que o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata, é um Deus de providência, é um Deus que pode dar para você muito mais do que você pensa, sonha, imagina ou pede para ele. E Abraão não estava confiando nesse Deus. Então é mais ou menos o seguinte: para ser abençoado, ele confiava em Deus. Para as decisões para o dia a dia, ele não confiava em Deus. Eu usei um exemplo parecido com isso algum tempo atrás aqui na igreja e eu quero falar dele de novo. Então é mais ou menos assim: você precisa de Deus para você entrar na faculdade. Você ora, pede, busca. Num determinado momento você alcança. Quando você alcança, Deus é reprovado na sua vida. Você precisa de um emprego. Você ora, você pede, você clama, você busca. Quando você consegue um emprego, Deus é demitido. Você precisa de uma cura, um milagre na sua vida. E você alcança isso.
Deus abre portas, você encontra o médico, faz o tratamento, coisas extraordinárias acontecem. Quando tudo isso acontece na sua vida, Deus fica sem o plano de saúde. Não é bem esse o termo, né? Mas Deus é excluído de tudo isso. Abraão já estava recebendo coisas extraordinárias de Deus. Ele recebeu uma promessa. Ele já estava idoso. Ele recebeu a promessa de uma posteridade que seria muito maior do que ele sonhou, imaginou, pensou. Deus já estava abrindo portas. Mas ele estava deixando Deus de lado do dia a dia dele. Perceba, Deus não deve estar somente nos grandes acontecimentos da sua vida, mas nas pequenas decisões que você precisa tomar também. Nas pequenas coisas que você pensa assim, Deus não está comigo, Ele precisa estar. Ele precisa estar com você. Então, cuidado para só estar com Deus quando coisas grandes acontecem na sua vida. Mas nas decisões do seu cotidiano, quando uma fome bate a porta, você excluir Deus de tudo isso. Eu gosto da palavra de Jesus, quando ele fala assim, observem os pássaros do céu. Eles não trabalham, eles não semeiam, mas o Pai do céu não deixa faltar alimentos. E daí ele conclui dizendo assim, quanto mais a vocês, ele não daria o alimento. Só que ele não encerra nessa frase. Ele encerra naquele versículo que a gente sabe de cor, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É busca. E essas coisas que o texto fala são coisas do cotidiano. Comer, beber e aonde dormir. Tinha abundantemente na fonte rica, que era Deus. E Abrão não se preocupou. É interessante você olhar para a Bíblia e você perceber a história de Elias. Ele tem a grande vitória contra os profetas de Baal e de repente ele fica depressivo e está lá no monte. Deus manda os corvos, servirem a ele e darem a ele. O povo estava andando por meio do deserto e eles começaram a reclamar que não tinha comida. E eles ficaram com saudade do alho e da cebola. Vocês têm saudade de comer alho e cebola? O povo tinha saudade de comer alho e cebola. Alho e cebola. Daí Deus manda o maná. Um tempo depois o povo está reclamando do maná. Daí Deus manda as codornizes. Deus poderia dar alimento suficiente para Abrão e a sua descendência. Mas ele não confiou em Deus. Então, nem sempre as nossas respostas humanas estão de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa buscar essa vontade de Deus. E você precisa lembrar também que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, soluções humanas para problemas reais nem sempre é o correto. Eu e você estamos acostumados com duas questões bem simples. A primeira é senso comum. Deixa eu explicar o que é senso comum. Senso comum é o que todo mundo diz acerca de algo. Então, no nosso país, tornou-se costumeiro um senso comum que é mais ou menos assim. Comer manga com leite faz mal. Eu sei que vocês já ouviram isso. Só que não faz mal, viu? Não faz mal, literalmente não faz mal. Foi algo que aconteceu lá anos atrás, que era para proibir que os servos comessem ou bebessem o leite, e daí eles começaram a falar que fazia mal. Mas não faz mal. Não faz mal. Isso é senso comum. Isso é senso comum. O senso comum tem guiado muitas pessoas por aí. Então, quando algumas pessoas têm alguns problemas, você vai para senso comum. Deixa eu usar um outro tipo de senso comum dos dias de hoje. Você nasceu para ser feliz. Isso é um senso comum.
Está na boca das pessoas por aí. Só que elas aplicam isso para o quê? Ah, você precisa ser feliz. Então, pouco importa o outro. Humilha, pisa, diminui, quebra, não valoriza e por aí vai. Esse é o problema do senso comum. Mas o problema não está só no senso comum. O problema, o segundo aspecto de tudo isso, é que toda vez que nós tomamos posições reais, nem sempre aquilo que é humano está livre do pecado. Deixa eu exemplificar isso um pouquinho melhor. Eu e você, de acordo com Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, somos herdeiros do pecado de Adão e não há um ser humano que não peque sobre a face da terra. Isso significa que as minhas escolhas e as suas escolhas não são escolhas saudáveis, porque elas têm como plano de fundo, como background, o pecado que habita em mim e o pecado que habita em você. Então, aquilo que você pensa que você está escolhendo e que é algo bom, não é propriamente bom, porque o pecado que reside em mim e em você faz com que a gente tenha más escolhas. Isso significa que eu e você seríamos completamente incapazes de escolhermos Deus se não fosse a ação do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. E se você está pensando que você está aqui por escolha própria, foi porque o Espírito Santo tocou no seu coração para que você estivesse próximo a Ele. É uma ação soberana e sobrenatural dele. Agora, em determinados momentos da minha vida e da sua vida, nós tomamos decisões, tomamos posturas, influenciados pelo pecado e longe da ação do Espírito Santo, portanto, decisões ruins. Foi o que aconteceu com Abrão. Então, olha só, Abrão até compreendeu bem a cultura egípcia. Para usar um termo que o pessoal da teologia missional tem usado nos dias de hoje, Abrão fez uma boa leitura cultural, ele fez uma boa exegese cultural. Ele sabia que os egípcios tinham apetite sexual. Isso não fica claro só nesse texto, mas em outros textos do livro de Gênesis. Por exemplo, aquele texto que José do Egito é tentado pela esposa de Potifar. O que a esposa de Potifar estava tentando fazer, culturalmente era aceitável. O escravo era propriedade do seu senhor e da sua senhora, então ele poderia se deitar com o seu escravo, com a sua escrava. A gente faz uma leitura um tanto quanto superficial daquele texto. Quando José do Egito estava sendo preso, ele é preso não por se deitar, ou por ser acusado de se deitar com a esposa de Potifar. Ele estava sendo acusado de estupro. Estupro era pena de morte dentro da cultura egípcia. Tudo isso para você entender um pouquinho que a cultura egípcia era uma cultura de liberdade sexual. E Abraão estava entendendo isso muito bem. Por isso que ele usa a resposta que ele usa. Só que perceba, primeiro, ele já não tinha confiado em Deus para a questão de suprir a fome deles. Agora, em segundo lugar, ele não estava confiando em Deus para proteger a ele e a família dele. E ele usa subterfúgios para isso. E daí ele mente. Ele mente. Toda vez que eu e você deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em nós mesmos, a gente vai mentir, a gente vai fazer várias coisas, porque a gente vai querer se livrar do mal e se livrar daquilo que pode nos prejudicar. Então, se você fizer uma análise, a mentira de Abraão fez mal. Fez mal para a vida dele com Deus, fez mal para o povo egípcio e fez mal também para as finanças dele. Porque aquilo que ele adquiriu como financeiro não foi abençoado, foi ruim. Todo dinheiro que não vem de maneira honesta, justa, abençoada por Deus, vai trazer coisa ruim para a nossa vida. Eu e você não precisamos mentir para conseguir dinheiro. Nós precisamos confiar em Deus. E Deus tem nos dado meios para que isso aconteça na nossa vida. A gente não precisa de maneiras ilícitas para isso.
creia num Deus que vai suprir a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua carreira profissional e quem você vai ser. Não abra mão de buscar esse Deus, porque esse Deus vai te abençoar de maneira extraordinária e potencial na maneira e no caso que você precisa. Não use subterfúgios, não use meios ilícitos, não use coisas que vai trazer infelicidade para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Eu estou pensando em tudo isso, mas você já imaginou a vergonha que Abrão ficou? Ele é pego na mentira. Ele é exposto para a cultura egípcia. Faraó fala para ele, como que você faz isso? Como que você traz todo esse mal? As pessoas estavam ficando enfermas e uma nação inteira, que era para Abrão abençoar, estava sendo prejudicada. Lembra? Gênesis 12, versículo 1 a 3. Sê tu uma bênção. Ele não estava abençoando aquelas pessoas, ele estava trazendo maldição para aquelas pessoas. Toda vez que eu e você mentimos, nós não estamos abençoando as pessoas à nossa volta. Toda vez. Essa é a segunda vez que Abrão demonstra não confiar em Deus. Terceiro lugar, conquistar riquezas com padrões mundanos só vai levar à perdição. Só vai levar à perdição. Só um detalhe, tem algumas pessoas que estão usando o evangelho para enriquecer. E não estão usando o evangelho para enriquecer por estarem pregando o evangelho e Deus estarem abençoando eles. Algumas pessoas estão usando estratégias do tipo os ensinamentos de Salomão para você enriquecer. E daí fizeram uma série de encontros a partir disso. Tem um youtuber que fez isso, tá? Eu não vou falar que é o Primo Rico. Já falei, desculpa. Mas ele também fez, não era para eu falar que era ele também. Mas esse outro canal fez os ensinamentos de Jesus para enriquecer. É usar a Bíblia para aquilo que a Bíblia não foi escrita e criada para fazer. A Bíblia é o plano de salvação de Deus para mim e para a sua vida. Eu usei isso, né? Mas vocês já conhecem os casos da igreja que vendia o lenço ungido. A camisa do apóstolo que tomou uma facada, mas estava ensanguentada e vendeu por não sei quantos. A vassoura ungida que varria os pecados para longe de você. E por aí vai, né? Tem algumas pessoas que estão usando o evangelho para enriquecer, e isso não tem aprovação de Deus. Não tem aprovação. Deus queria abençoar Abrão com uma geração, com uma dinastia. Só que quando ele mente, ele está pegando a esposa dele, meio pelo qual Deus iria abençoar para ter uma geração, e estava entregando para outros homens. Você percebe o quanto que isso não era a vontade de Deus? E quando Abrão estava fazendo isso, ele estava ganhando presentes e enriquecendo a partir disso. O texto a seguir é o texto onde tem desavença entre Abrão e Ló. A gente não lida diretamente com isso, e eu não quero dizer que isso esteja categoricamente relacionado com os problemas familiares que acontecerão posterior. Mas se vocês repararem bem, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Ele começou mentindo, enriquecendo ilicitamente, daqui a pouco teve problemas familiares e aí por diante. Pecado chama mais pecado. E a mentira é uma que envolve bastante, né? Você conta uma mentira, daqui a pouco você tem que falar outra para sustentar a primeira, e daqui a pouco você está num emaranhado de mentiras para sustentar uma primeira. Conquistar riquezas com padrões mundanos só leva à perdição. Abrão prosperou, Faraó sofreu.
Abraão não foi bênção para as pessoas à sua volta. Se vocês estão entendendo bem, nem sempre ter dinheiro é bênção. E você tem ouvido uma teologia da prosperidade por aí, que tem falado que a bênção de Deus está sobre você quando você é próspero. Fake news. Fake news. A bênção de Deus está sobre você quando você faz a vontade de Deus. Se você percebeu, Abraão estava num lugar que Deus não queria. Abraão não buscou a vontade de Deus para onde ele deveria caminhar. E Abraão estava confiando mais nas suas estratégias humanas do que em Deus para as coisas diárias da sua vida. Quarto e último lugar, toda mentira será descoberta. Nada, absolutamente nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus tudo vê. Tem uma musiquinha infantil que fala Deus tudo vê, Deus tudo vê. Daí vai falar, cuidado com aquilo que você faz, porque Deus tudo vê. De fato, a gente canta isso com as crianças, de fato. Deus é onisciente, onipresente. Ele vê todas as coisas. Não há nada de oculto que não vá ser revelado. Não há nada que a gente possa esconder da presença de Deus. E de vez em quando, Deus permite que algumas coisas sejam descobertas para tratar o nosso caráter e o nosso coração. Obviamente, aqui tinha um plano de Deus para abençoar Abrão e sua esposa, Sarai. Mas era necessário que algumas coisas fossem descobertas para que fossem tratadas, expostas, saradas, curadas. De vez em quando eu e você precisamos ter os nossos pecados expostos para que Deus possa tratá-los, sará-los, curá-los, nos libertar dele. Algumas coisas que são tóxicas e destrutivas na nossa vida, que precisam ser tratadas, saradas, reveladas, para que eu e você possamos experimentar a cura de Deus. Está alguém dentre vós enfermos? Ore. Chame os presbíteros. E a oração da fé salvará o enfermo. Mas se você conhece bem a Bíblia, eu pulei um trecho. Confesse os pecados uns aos outros, para que sejam. Eu acho interessante esse texto, porque o povo ímpio foi instrumento de Deus para que Abrão fosse tratado, sarado na sua mentira, na sua falha, na sua não confiança em Deus. E de vez em quando a gente esquece que toda a criação é de Deus. Inclusive as pessoas lá de fora são usadas para tratar e trabalhar no meu e no seu coração constantemente. Constantemente. E o nome disso, os teólogos, e em especial Abraham Kuyper, cunha como graça comum. É aquilo que o sol, ele nasce para justos e injustos. Quando chove, chove para o povo de Deus e para o não povo de Deus também. O Egito era um povo pagão, ímpio, mas lá ainda tinha alimento. Provavelmente a região onde eles estavam era a região próxima do rio Nilo. E toda a região próxima do rio Nilo era uma região ainda fértil, de muito alimento. Agora, se vocês repararam bem, o problema era a fome. No final do versículo 20, eles são mandados embora do Egito. São mandados embora. Obviamente, passou um tempo do início do versículo 10 até o final do versículo 20. Não foi da noite para o dia. Aconteceram algumas coisas ali. Mas se vocês perceberam, Deus usou todas aquelas circunstâncias para jogar novamente Abrão de volta na vontade dele e nos planos dele. De vez em quando eu e você precisamos mudar um pouquinho o prisma como nós enxergamos as coisas. Deus usa o mal para ser benéfico nas nossas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20.
José falando para os irmãos dele: vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas fossem abençoadas, salvas, como se vê hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação negativa, ruim, difícil na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas Deus lá na frente vai transformar isso em bênção. Talvez você esteja experimentando um pecado na sua vida e Deus esteja expondo tudo isso, mas expondo para que você seja moldado, forjado no caráter e a semelhança de Jesus Cristo. Deus é especialista em pegar tudo aquilo que era ruim e transformar em algo bom. Eu e você éramos assim. O nosso coração era ruim, o meu e o seu. E falando a verdade, de vez em quando, o nosso coração ainda é ruim de vez em quando. De vez em quando a gente olha no espelho e a gente percebe a maldade dentro do nosso coração. Mas Ele está transformando esse nosso coração num coração mais parecido com o coração de Deus. Então eu quero caminhar agora para o fim, depois de ter falado os pontos, para eu falar as aplicações. Serão 4 também. A primeira, fazer a vontade de Deus exige não somente um compromisso de boca, mas de vida. Abraão aceitou bem as bênçãos, né? Aceitou bem as bênçãos de Deus. Mas no compromisso de vida, no dia a dia, ele estava confiando mais nele mesmo. A maioria de nós fez aquilo que nós chamamos de profissão de fé aqui na igreja. Assumimos um compromisso no qual nós falamos crer no Senhor Jesus e afirmamos seguir a Ele, por onde quer que fosse. Assumimos um compromisso. Esse compromisso não é um compromisso de boca, é um compromisso de vida. Segunda aplicação, Deus deseja que nós sejamos sinceros, verdadeiros, honestos e falemos a verdade. Você faz isso para alcançar o céu? Não. Você faz isso porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. É esse o ponto. O tesouro você já recebeu pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, é dom dele. Você faz tudo isso que eu falei. Sincero, verdadeiro, honesto, falar a verdade, porque essa é a vontade de Deus para você. Eu já citei aqui, né? Não dirás falso testemunho. A sua palavra seja sim, sim e não, não. É importante lembrar o contexto no qual onde Jesus fala a sua palavra seja sim, sim, não, não. E é o contexto de juramento. Jesus fala assim, não jure nem pelos céus, não jure pela terra, mas a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que está no contexto disso é o seguinte, as pessoas precisavam jurar que a palavra deles era verdadeira. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você está no reino de Deus, quando você entende que é filho de Deus, quando os valores do reino abundam no seu coração, você naturalmente fala sim, sim e não, não. O que Jesus está falando é que nós assumimos um estilo de vida tão natural, tão verdadeiro, tão sincero, no qual a mentira não faz mais parte. Terceira aplicação. Jesus é o maior exemplo de pessoa que cumpriu plenamente a sua palavra. Nós precisamos imitar Jesus. Eu tenho repetido isso aqui, mas o slogan não é meu, mas a gente usa, né? Você é uma cópia de Jesus. Para quem acompanha o Jesus Cop, já entendeu, né? Você foi chamado para imitar a Ele. Quando eu estava no seminário, o diretor do seminário constantemente falava assim, o Hernandes Dias Lopes está procurando pessoas para sucederem a ele. E daí ele vinha assim, se a gente pudesse colocar o Hernandes Dias Lopes numa máquina de xerox e xerocar 10 deles, os 10 deles iriam ter igreja para pastorear por aí.
Eu e você fomos criados para sermos xerox de Jesus. Mas não é aquele xerox preto e branco. É aquele colorido, cheio de detalhes. Para ficar até mais bonito, eu e você devemos passar por aquela impressora 3D que nos mínimos detalhes imprime igualzinho. Eu e você. É igual a mim? Não. É igual a Jesus. É igual a Jesus. Ele nós devemos seguir. E é interessante, quando Jesus tinha que falar manso, ele falava manso. Quando ele tinha que ser duro, ele era duro. Quando ele tinha que falar para um discípulo, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo, ele falou. Agora, quando ele falou para uma mulher adúltera, vá, eu não te condeno, mas ele diz também, vai, não peques mais. Ele também falou. Perceba, ele mentiu nessas palavras. Ele deixou de ser sincero nessas palavras. Ele deixou de ser verdadeiro nessas palavras. Não. Com isso eu quero afirmar o seguinte, algumas pessoas viram para você e falam assim, você tem que ser igual a Abraão e ser próspero como Abraão e ter uma multidão te seguindo como tinha seguido Abraão. Eu e você não somos chamados para imitar Abraão. Nós somos chamados para imitar Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. E esse é o cuidado que a gente deve ter quando a gente prega textos como esse, onde as pessoas podem criar um super-herói abençoado, mas a Bíblia o tempo todo está mostrando para mim e para você que Abraão é tão falho e tão pecador quanto eu e você somos. E que o único que é perfeito na Escritura é Jesus Cristo. E é Ele que nós devemos imitar. É Ele. Absolutamente. Há pessoas que são mais maduras na fé do que eu e você e que a gente deve caminhar próximos a ela? Claro que sim. Claro que sim. Nessa categoria, o pastor Antônio, eu, os presbíteros, os diáconos, os líderes do grupo ECO, os professores de escola dominical, as pessoas que têm uma caminhada maior, vivência na fé, essas pessoas a gente deve caminhar junto delas. Mas a gente não caminha junto delas porque elas são perfeitas. A gente caminha junto delas porque elas imitam a Jesus. Por isso. Quarta e última aplicação. O nosso coração precisa transbordar não dos bens e riquezas. Teve alguns pastores por aí que fizeram um estudo da Bíblia e ficaram elencando toda a riqueza que a Bíblia tinha e tinha oferecido para os homens da Bíblia. E fizeram livros acerca disso. E algumas pessoas entenderam que a sua vida deveria transbordar a partir disso. Mas não é isso. O nosso coração precisa transbordar da palavra escrita, da palavra viva, da palavra encarnada. Para ficar bem teológico, a palavra escrita é a Bíblia, tá? A palavra revelada é Jesus Cristo. A palavra encarnada também é Jesus Cristo. E a Bíblia toda fala acerca dele. Foi sempre acerca dele. É isso que o nosso coração deve transbordar. É isso. Jesus. Por que Abraão mentiu? Porque o coração dele não estava transbordando acerca das coisas. Precisaria transbordar acerca das coisas. E o nosso coração, urgentemente, transbordar. As coisas do mundo brilham à nossa volta. Mas vocês já ouviram a expressão ouro de tolo? Ele é bonito como ouro. Ele brilha como ouro. Mas ele não é o ouro.
As coisas do mundo são assim. Brilham, parecem, mas não são. Agora as coisas de Deus são verdadeiras. Feche teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, quantas coisas estão diante dos nossos olhos. Casa, carro, fama, status, poder, dinheiro. Não permita que sejamos seduzidos por nenhuma delas. Mas que o nosso coração seja capturado, preso, amarrado ao Senhor Jesus. E assim, somente assim, vivamos uma vida plena. Pai, eu quero aproveitar nesse momento e orar pela recuperação do nosso irmão Gabriel, que está aqui hoje conosco. E é uma alegria que o Senhor continue cicatrizando a cirurgia que ele fez, ajudando ele na restauração física, mas que o coração dele também esteja no Senhor. Assim como o de todos nós que estamos aqui, ou daqueles que acompanham nesse momento. E assim possamos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Em Jesus. Amém.